tenham acesso a mensagem aqui, e possam vivenciar esse momento de que é uma aula de um MBA da FGV, né? E estamos fazendo ela, nesse caso aqui, remotamente, para facilitar, e estar mais acessível a todo mundo, né? Evitando deslocamento, seja lá o que for, tá? Então, e a ideia é isso, né? De vocês poderem vivenciar o que que se debate dentro da FGV, que tipo de, né, a qualidade do tema, a importância dele para os nossos negócios e de que forma isso possa estar também impactando a tomada de decisão para vocês terem mais sucesso, mais êxito, mais lucratividade, né? E principalmente no momento aí que bombardeia tanto o agronegócio, né? Então, é muito importante, né, a gente estar podendo firmar esse trabalho, né? O professor Luciano, eu conheço muito bem o professor Matoca, que deve ser da tua equipe ali, né, que te antecedeu na coordenação desse curso, né, que já é um privilégio, a gente tá tocando esse curso aí já há um bom tempo aí em Campo Grande, né? A gente tem o convênio com a FGV em Campo Grande desde 2011 e somos conveniados da FGV desde 1996, já batendo aí 28 anos de trabalho e somos um dos mais antigos, né? Primeiro conveniado não sediado inicialmente numa capital, agora sim, né, estamos numa capital que é Mato Grosso do Sul. Atuamos em 3 estados do Brasil, que é Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E perante a FGV a gente responde por 7 unidades, né? Sempre bem avaliados, né? Está aqui presente aí chegando a Vivian, que é a nossa coordenadora local, né? E a Evelyn, né? Que é a nossa equipe Boa aí presente noite, em boa Campo noite, Grande. Margem. Tudo bem? Bem, Então tá, eu deixo a palavra aí com a Vivian, com o professor Luciano, não sei quem vai primeiro, quem quer se Vivian, manifestar. você quer fazer Luciano, vou algum? deixar para tu te apresentar aí, a gauchada aqui fala tu, né? Para tu te apresentar aí, enfim, né? E fazer a Não, tua apresentação. perfeito. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Rodolfo, prazer em conhecê-lo aí virtualmente. Espero que logo em breve vou estar aí fazendo uma palestra presencialmente e aí a gente vai estar junto. Bom, a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Vou pegar aqui um recorte, uma apresentação, né, para vocês terem uma ideia de como funciona a dinâmica das aulas. Obviamente aqui não é uma aula, é mais uma palestra, mas para a gente ter uma noção da forma de interação e de abordagem que a gente vai utilizar aqui dentro do MBA, né, ao longo do curso de MBA. Então, a GV já tem já tem uma boa tradição, né, o Centro de Agronegócio é bastante antigo, os MBAs de agronegócio também já são consolidados no país todo. A gente tem uma condição, uma lógica diferenciada, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Basicamente, para eu me apresentar, eu até coloquei aqui na apresentação, mas vamos falar agora antes que eu comece a apresentação, né? Eu sou engenheiro agrônomo por formação, me formei na Exalc, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na USP em economia aplicada, e trabalho no setor privado há mais de 15 anos, né? Hoje sou diretor de inteligência estratégica da Única. A Única é uma associação que representa os produtores de açúcar e de bioenergia, né? Então, nós temos aqui usinas produtoras de etanol, de bioeletricidade, biometano, a partir da cana. O Mato Grosso do Sul tem, né, cresceu muito a produção aí, e também produção de biocombustíveis a partir do milho, outra área que tem crescido muito, e hoje a gente trouxe um tema relacionado à bioenergia, em especial a esses dois setores, e uma área do agronegócio que não é nova, mas é diferente porque ele foge do mundo das commodities, né? Nós estamos pensando no agronegócio como, nesse tópico específico, como um setor que vai para além da oferta de alimentos e passa a atuar no mundo da energia. Esse é um mundo
absolutamente aí com inovações absolutamente importantes para os próximos anos, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. Então, assim como a maior parte dos nossos professores, né, eu tenho aí um viés acadêmico, eu dou aula na FGV desde 2016, e assumi a coordenação no ano passado dos MBAs em agronegócio. Dei aula na USP no curso de Economia, Administração e Agronomia de 2015 a 2021. Então, fui professor da USP, fazia isso de maneira tempo parcial, né? Então, tinha as atividades, aula na USP, aula na IGV e, sei lá, 80% do meu tempo no setor privado. E esse é um pouco do perfil dos nossos professores, né? Tem gente um pouquinho com um viés um pouco mais acadêmico, outros profissionais de mercado com um viés um pouco mais prático e sempre tentando casar, né, um conceito, né, teoria, conhecimento mais acadêmico, mas não o conhecimento por si só, esse conhecimento aplicado para a solução de um problema. Quem vem buscar um curso de MBA, na prática, está buscando ferramental e conhecimento para resolver problemas do dia a dia, e essa é a proposta nossa. Então, sempre o perfil dos profissionais que aqui estão, né, dos professores, é mais ou menos esse. Tem algum background acadêmico, mas tem uma atuação bastante incisiva no setor privado, seja empresas, associações, consultorias, etc., trabalhando com aquele tema, então vivencia um pouco dos problemas que a maior parte dos alunos também vivenciam. Então, esse acho que é um pouco do nosso, um dos nossos diferenciais aqui dentro. Eu vou começar aqui a apresentação. Antes de eu começar, não sei se o Rodolfo, a Vivian ou mesmo a Evelyn teria alguma consideração adicional, ou a gente pode ir direto para a apresentação, para a palestra. Imagino aqui que eu, né, vou tentar calibrar a palestra aqui para uns 40 minutos e tal, e também ficar aberto para perguntas, discussão depois, a hora que a gente terminar a apresentação, tá? Da minha Então, parte, professor, tranquilo. pode, Ah, tranquilo, professor, pode começar, tá? perfeito. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Então tá, Perfeito. eu vou compartilhar minha tela, deixa eu só colocar vocês aqui na telinha ao lado para eu conseguir ver. Ah, deixa eu colocar para cá e botar a apresentação, ela só está indo aqui no outro monitor. Eu estou com vários monitores aqui e acaba bagunçando um pouquinho. Aí. Bom, gente, então vamos lá, vamos falar. O tema da apresentação de hoje é agroenergia e a jornada de descarbonização. Então, como eu comentei até pela minha experiência profissional e tal, e acadêmica também, na academia eu sempre dei aula de métodos quantitativos, modelagem, data science, etc. e tal, e no setor privado atuo nessa área de bioenergia há algum tempo, né? Agronegócio e bioenergia, afinal de contas as empresas também produzem açúcar, que é uma commodity agrícola, assim como outras, e nessa área que eu atuo também, bioenergia, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com agroenergia, bioenergia, enfim, essa vertente do agronegócio para o mundo da energia. Coloquei aqui meus contatos e aqui eu já falei um pouquinho, meu contato também está ali, estou à disposição. Então, como eu mencionei, fiz graduação em engenharia agronômica, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doc também na USP. Também tenho um curso né, de executivo aí pelo IESE, né, uma parte feita no Brasil, outra parte lá fora. Estou no setor privado já há mais de 15 anos, então eu sou diretor lá da Única, também sou membro do conselho técnico da empresa de pesquisa energética, sou vice-coordenador da Câmara Técnica do Consecana, faço parte do conselho do agronegócio aqui na Fiesp e de várias câmaras setoriais vinculadas a agronegócio, mudança climática e bioenergia. E aqui na academia, né, dei aula no mestrado de 2016 até hoje, tem, né, orientadas ainda terminando lá na GV. Dei aula também em vários cursos de MBA, fui professor da USP 2015 a 2021 e hoje estou vinculado ao Centro de Agronegócio como pesquisador, coordeno a área de bioenergia no Observatório de Bioeconomia e a parte acadêmica dos MBAs em agronegócio. Nós temos dois coordenadores, né, a gente divide as turmas de acordo com a demanda e com a região de cada um.
eu fico com uma parte, o professor Felipe fica com outra, e a gente, em comum acordo, estabelece, né? O coordenador acadêmico é que determina, identifica os professores e, obviamente, o conteúdo desse curso, o conteúdo das disciplinas como um todo. Bom, posto isso, vamos conversar então um pouco sobre agroenergia, né? Eu acho que o agronegócio ele tem dois, agronegócio e transição energética. Nós temos aí dois pontos de conexão com essa discussão toda de aquecimento global, necessidade de energias renováveis, necessidade de redução de gás de efeito, de emissão de gás de efeito estufa. O primeiro deles é via bioenergia, via agroenergia, né? Então, o agronegócio passando a fornecer energia para outros setores da economia. E o segundo deles é a discussão de agricultura de baixo carbono, né? Nós estamos vendo aí discussão sobre o mercado de carbono no Brasil, regulado, a agro, a princípio, está de fora, mas em algum momento isso virá. E tem toda uma discussão de técnicas, procedimentos, tecnologia, forma de mensuração para produzir mais alimento com menor intensidade de carbono. Hoje nós vamos tratar desse primeiro bloco que está aqui, que é bioenergia. Então, o ponto de conexão entre o agronegócio e o mundo da energia que está passando por uma revolução, porque no passado a gente precisava reduzir, no mundo da energia, a gente precisava ofertar energia com o menor preço possível, e agora a lógica é: eu tenho que ter oferta, não posso deixar faltar, menor preço possível dessa energia e com menor pegada de carbono, com a menor emissão possível. E aí a bioenergia, especialmente a bioenergia tropical, tem um papel bastante relevante, é um pouco sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? Esse ponto do agronegócio, o que a gente tem de desafio, de potencial e o que a gente deve vivenciar nesses próximos anos, o setor de bioenergia, que no Brasil é bastante importante. Bom, esse setor, né, de bioenergia, ele começou lá atrás com o setor sucroenergético, as usinas de cana-de-açúcar, que no passado produziam açúcar, né? E depois passaram a fazer etanol, vou falar um pouquinho. Então, o açúcar continua sendo fundamental para essa indústria. Aqui tem a produção de açúcar desde 1975, né? Aqui no Brasil. Isso daqui está mensurado em bilhões de megajoule. Ao invés de colocar aqui milhões de toneladas de açúcar, como a gente está falando em energia, eu estou falando do agronegócio como, né, a cultura agrícola como um instrumento de captar energia solar e converter essa energia solar em energia útil para a sociedade, né? Então, se a gente observar aqui, o açúcar sempre foi muito importante, né? Por um período grande ele ficou estagnado, foi a época do boom de expansão do etanol. Ao longo da década de 90, o Brasil saiu de zero, né, participação próxima de zero no mercado mundial de açúcar, e em cerca de 20 anos a gente passou a ter 50% do mercado mundial de açúcar. Então, hoje, 50% do açúcar que é comercializado no mundo vem do Brasil. Agora, é um mercado que já faz algum tempo que está estagnado. É um mercado que o consumo cresce 1% ao ano, a gente vai ter que continuar ofertando açúcar, mas a dinâmica dessa indústria ela tem sido dada de forma muito mais intensa pelo mundo da energia, né? Pela produção de etanol, de bioeletricidade, de biogás, de biometano. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Então, basicamente, nesse foco de energia, no passado, nosso grande desafio era competir com derivados de petróleo. E agora a gente está passando por um processo de transição em que a gente vai ter como competidor nesse mundo da energia, né, o agronegócio como ofertante de energia, situações como essas, né? Energia eólica, energia solar, fotovoltaica, que também tem digamos, um viés de sustentável, né? Uma energia renovável. Então a gente vai ter essa estrutura do lado esquerdo, e nós vamos ter aqui no agronegócio a estrutura que está aqui do lado direito. Essa é a nossa placa solar, que capta a energia do sol. Tem uma sistemática mais complexa e, em muitos casos, pode ser mais eficiente, mais barata, e converte essa energia solar em açúcar e em biomassa. E aí, na indústria, a gente pega essa biomassa, esse açúcar, e converte ela em energia útil para a sociedade. Então, é um pouco disso que a gente vai começar a vivenciar daqui para frente. Aqui, só para a gente ter uma ideia,
é o mesmo gráfico que a gente tinha anteriormente. Nós temos aqui a produção de açúcar e o que aconteceu com essa indústria com a produção de etanol, né? Então, nós tivemos aqui um boom de expansão de etanol ao longo de toda a década de 80, depois um período de estagnação, foi ali o período em que o setor estava sendo desregulamentado, lançou-se o veículo flex, essa indústria deu um novo boom de expansão, né? E também agora com um crescimento um pouco mais lento, a expectativa nossa é que nós tenhamos um outro ciclo de crescimento. Então, esse aqui, o etanol, começou lá na década de 75. Na verdade, a gente mistura etanol na gasolina desde 1931. Né? Em 1975 veio o Proal que estimulou isso aqui. Nesse mundo da energia, além do etanol propriamente dito, essas empresas passaram de forma mais intensa, nos últimos 15 anos, a produzir bioeletricidade. Então, um segundo produto energético que já está consolidado no setor. E hoje, como a gente pode ver aqui, a maior parte dessa indústria, uma indústria importante do agro, é destinada, a maior parte da produção é destinada para o mundo da energia. Então, é um mercado que tem uma dinâmica absolutamente diferenciada e que tem uma perspectiva de crescimento bastante importante. E aqui eu estou falando do setor de cana-de-açúcar, mas nos últimos anos se consolidou também o etanol produzido a partir do milho, especial do milho de segunda safra, né? Isso é algo que vem crescendo. Então, aqui a gente tem a produção de etanol de milho, aqui a produção de etanol de cana-de-açúcar e aqui a participação. Então, na safra 2022-2023, etanol produzido a partir do milho já representou 14% da produção nacional. Nessa safra aqui, esse número deve atingir 20%. Então, o mundo da energia também passou a impactar a dinâmica e vai impactar ainda mais no mercado de milho, do mercado de ração, porque como subproduto dessa produção de etanol de milho, nós temos lá o DDG, né? A gente usa o amido do milho para fazer etanol, proteína e a fibra para fazer ração animal. Então, algo bastante interessante aqui. E esse aqui é a proporção de milho que está sendo utilizado para fazer etanol. Então, no ano passado, 12% do milho produzido do país foi utilizado para a produção de etanol. Se a gente fizer um recorte aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, essa proporção cresce significativamente. Então, esse mundo da energia também passou a impactar o mercado de grãos e vai crescer. Eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia, o número de plantas, né? Hoje nós temos aqui 23 unidades que produzem etanol a partir do milho, né? Coloquei ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. E a gente tem aqui, nós temos já registradas lá na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, 8 unidades que estão pedindo ampliação de produção, então isso vai se expandir, e 10 novas empresas com pedido de construção de usina nova, né? A gente pode ver aqui, inclusive, 2 delas aí no Mato Grosso do Sul. Então, é algo que vai continuar crescendo. Isso aqui é tudo investimento que já está sendo executado. Então, vai lá, pede autorização para a ANP para começar o investimento. Além disso, tem uma série de anúncios que daqui a pouco também vão ser protocolados na ANP, né? Estou vendo, por exemplo, aí a Impasa deve construir uma planta aí no Mato Grosso do Sul e já anunciou uma no Maranhão, né? Então, é algo que vem crescendo. Então, o setor que era o setor do etanol de cana passou a ser o setor da bioeletricidade, passou a ser o setor do etanol de milho, e mais adiante vai ser também a indústria do biometano, do biogás, do combustível sustentável de aviação, do hidrogênio de baixo carbono. Nós vamos conversar sobre isso. Então, dentro desse contexto, né, uma parte significativa do agro brasileiro vai estar conectado ao mundo da energia. E aí a proposta aqui é a gente começar a olhar um pouco esse mundo da energia e quais serão ali os desafios e as oportunidades que a gente enxerga para essa área do agronegócio que opera com bioenergia. Bom, então vamos começar aqui discutindo um pouco sobre isso. A competição do agronegócio com o setor de energia
em especial de energia fóssil no passado, ela sempre foi muito complicada, né? Porque o componente ambiental ainda era muito incipiente e o mundo da energia ele busca garantia de suprimento, não pode faltar energia, não pode faltar energia elétrica, não pode faltar combustível e preço acessível. Então a gente tinha que competir e ainda tem um preço de petróleo. Isso não é fácil. Aqui no Brasil, como que isso se deu, né? No passado, a nossa preocupação lá na década de 80, e aqui a gente tem o licenciamento de veículos novos no Brasil. Então, se a gente pegar aqui toda a década de 80, né, nós tivemos um crescimento grande de veículo movido a etanol. Então, nesse momento aí, a preocupação nossa era ter estímulo para que o consumidor comprasse veículo a etanol e não veículo a gasolina, porque se esse veículo está no campo, o consumidor vai usar etanol. A partir de 2003, essa competição passou a se dar de uma forma muito mais difícil, né? Porque nós tivemos aqui o crescimento de veículo flex. Essas barras em verde mais vivo aqui representam as vendas de veículos flex fuel. Praticamente hoje, 95% dos veículos comercializados no Brasil são veículos flex. E nesse mundo agora, nesse mercado, a preocupação que a gente tem não é mais com a venda do veículo, mas é com a decisão do consumidor a cada abastecimento. Então, você tem que olhar e estar sempre competitivo com o preço da gasolina. Então, essa era a nossa era e tem sido, né, digamos assim, o nosso desafio no mundo da energia. Agora, ele tem mudado, né? Então, aqui, só para retratar esse desafio atual, antes da gente ir para as alterações, eu coloquei aqui preço médio da gasolina no Brasil. Isso tudo foi trazido para valor presente, né? Foi aqui deflacionado. Esse é o preço médio em reais por litro, trazido tudo isso a valor presente. E aqui nós temos o preço médio do etanol hidratado. Né? E a gente lembra que o veículo flex, o etanol hidratado, roda ali uns 70% de rendimento em relação ao veículo flex rodando com gasolina. Se o meu carro faz 10 km com litro de gasolina, ele vai fazer 7,5 km com litro de etanol. Quando que eu coloco aqui 70% do preço da gasolina, essa linha amarelo, vejam que o limite técnico a partir do qual o etanol deixa de ser economicamente vantajoso, tem definido em grande medida o preço do etanol. A linha em amarelo que está aqui está muito alinhada com o preço efetivamente do etanol que está destacado em verde, ou seja, nós com o veículo, advento do veículo flex, tivemos uma ampliação absurda de potencial de demanda, mas ele trouxe um desafio adicional que é trabalhar e brigar com a gasolina via preço, porque eu sei que se o preço do etanol passar de 70% da gasolina, ele deixa de ser vantajoso. Isso tem trazido um desafio grande para essa indústria, para o agronegócio como todo. A gente precisa ganhar eficiência e produzir cada vez mais barato. Então, esse é um pouco do que a gente vivenciou ao longo dessas últimas 3 décadas. Bom, e o que a gente deve vivenciar daqui para frente? Eu acho que isso é super importante para a gente entender, porque esse é um setor que está no núcleo de 3 tendências globais bastante importantes: segurança energética, segurança alimentar e mudança climática. Então, a gente precisa entender quais serão as transformações trazidas para dentro dessa indústria a partir dessa revolução que a gente vai ver no mundo da energia. Por quê? A lógica de ter que garantir suprimento a preço acessível, ela ganhou um elemento adicional. Então, hoje, os governos no mundo todo, né, eles olham para o setor da energia e falam: eu não posso deixar faltar, eu tenho que ofertar energia ao menor preço possível, mas eu também preciso ofertar energia sustentável, energia renovável, com a menor emissão de gases de efeito estufa. Esse componente ambiental vai trazer uma mudança significativa como o mundo olha, e já está trazendo, para o setor de energia e, como consequência, para o setor de bioenergia, de agroenergia. Vamos olhar com um pouco com calma onde que essas mudanças devem acontecer. No Brasil, uma parte das nossas emissões está relacionada ao uso da terra, desmatamento. Mas no mundo como um todo, 73% das emissões de gases de efeito estufa, elas estão localizadas no setor de energia. Seja energia para a indústria, energia para as residências ou energia que é utilizada
né, por meio de combustíveis no setor de transporte. Então, o mundo vai focar em inovações e mudanças tecnológicas, alterações de modelos de negócio para reduzir a emissão, onde mais se emite é o setor de energia, então isso vai trazer transformações importantes e já está trazendo. Só para a gente ter uma ideia, aqui eu coloquei investimento mundial, né, em capacidade de geração de energia. Essas barras em azul representam a nova capacidade instalada em energia não renovável. E a barra aqui em cinza representa a capacidade instalada em energia renovável. Vejam, aqui no passado, a barra em azul era muito maior do que a barra em cinza. A partir aqui de 2015, 2016, esse componente já se inverte. Hoje, a maior parte do investimento em energia nova no mundo, ó, e nesses últimos 3 anos, de forma absurda, tem sido em energia renovável, né? Então, a gente está vendo uma mudança na busca por energia renovável, e por agroenergia, nós estamos falando de energia renovável. E o desafio vai ser enorme, tá? A gente tem falado muito, tem visto muito na mídia, né? Carro elétrico, energia solar, energia eólica, energia nuclear, hidrogênio de baixo carbono, e de fato tem sido, né? Tem os planetas, não, os países todos têm feito um esforço enorme, né, para mudar seu patamar e a sua matriz energética. Mas olha só, isso aqui é a matriz mundial de energia, né? Então, ainda 30% é petróleo, depois tem um pedaço grande aqui, carvão, e outro pedaço grande aqui, gás. Então, eu estou dizendo aqui que ainda, né, cerca de 80% da matriz energética mundial vem de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. Todo esse movimento que a gente tem visto aí de energia eólica, energia solar, biocombustíveis e outras renováveis, é só esse pedacinho aqui. Então, assim, o esforço todo que a gente fez foi para abocanhar um pedacinho ali, talvez um pouquinho maior do que 5% da matriz mundial. Então, isso é só para dizer o seguinte: nós vamos precisar de muito mais esforço de tudo que é instrumento que se tenha para reduzir a emissão, e aqui tem uma oportunidade enorme para as energias de baixo carbono, energia renovável, porque tem muita coisa para substituir. Tá? Então, é só para a gente ter um copo meio cheio, fizemos muito esforço, ainda a parcela é pequena, mas o meio vazio, nesse caso, e um copo meio cheio no sentido de que tem uma avenida de possibilidades, nós vamos ter que substituir derivados de petróleo, de combustíveis fósseis, em uma proporção muito grande ao longo dos próximos anos. Bom, e como pano de fundo dessa mudança toda, também tem um debate, uma discussão geopolítica. Esse é um outro elemento que o setor da bioenergia aqui no Brasil, vinculado ao agro, vai ter que lidar. Só para a gente ter uma ideia, esses daqui são os principais emissores de gases de efeito estufa se a gente tirar uma foto. Né? Aqui está 2021, é o último dado atualizado. Se eu tirar uma foto, 31% das emissões globais está na China, 13% nos Estados Unidos. Mas daí tem uma outra discussão, que é o seguinte: olha, não basta eu tirar uma foto, vamos olhar a emissão acumulada desde a época da Revolução Industrial, porque, afinal de contas, os países desenvolvidos puderam se industrializar emitindo, e agora que a gente quer precificar carbono, eles querem que quem está emitindo agora, porque está crescendo, que pague a conta. Então, tem uma discussão, porque quando a gente faz isso, os principais emissores mundiais são os Estados Unidos, União Europeia e a China vêm aqui em terceiro lugar. Então, tem uma disputa de quem vai pagar essa conta. Se eu vou olhar a emissão ao longo de todo o período, a conta, o tamanho que vai para cada um é de um jeito. Se eu for tirar uma foto de agora, o tamanho é outro. E só para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo, eu coloquei aqui, nesse gráfico da esquerda, onde estão concentradas as fontes de energia fóssil. Quem usa energia fóssil? Então, se a gente pegar aqui, 54% de todo o carvão usado no mundo está na China, né? 17% nos Estados Unidos.
Petróleo, gás. Então, na China, basicamente consome 26% de toda a energia fóssil do planeta, e até aqui não tem nada de novo, né? Duas grandes potências, duas grandes economias, China e Estados Unidos, são os que consomem a maior quantidade de energia fóssil. O que me surpreendeu é quando a gente olha aqui, ó, do lado direito. Aqui é onde estão concentradas as fontes de energias renováveis. Hoje, 40% de toda a energia gerada no mundo eólica, né, está na China. 36% de toda a energia solar está na China. Um terço de toda a energia renovável consumida no mundo está na China. A China tem feito um esforço enorme porque se entende que vai ter uma oportunidade para quem se posicionar nesse mundo da energia de baixo carbono. A China está fazendo um esforço absurdo, os Estados Unidos ficou para trás, e o que eles fizeram como consequência? Agora, em 2022, lançaram lá o Inflation Reduction Act, é um programa federal americano que destina 370 bilhões de dólares de investimento, uma parte disso a fundo perdido, com subsídio enorme, para investimento em energia, segurança energética e mudança climática. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Tem 500 milhões de dólares para misturadores de biocombustíveis, 244 milhões de dólares para desenvolvimento de combustível sustentável de aviação, biocombustível para substituir querosene de aviação. Tem um subsídio para esses querosene de aviação que pode chegar até $1,70 por galão. Tem benefício para o diesel renovável. Eu só coloquei alguns exemplos aqui e eu só trouxe esses dois slides para a gente entender o seguinte. A mensagem que eu quero trazer aqui é: nós estamos num período de mudança, de uma revolução no mundo da energia, segurança energética, mudança climática. Tem muita coisa para ser feita, vai ter muita oportunidade para todas as fontes renováveis, inclusive para as fontes de bioenergia tropical. E a gente precisa entender que, além dessa questão ambiental e econômica, tem por trás uma discussão geopolítica, uma disputa entre duas grandes potências que querem se posicionar à frente nesse cenário da bioenergia, da energia renovável, da energia de baixo carbono. Então, esse é um pouco do cenário que a gente tem no mundo, né, de uma forma muito rápida, para a gente entender onde que o agronegócio, em especial essa fatia do agronegócio que produz bioenergia, está inserido. E aí o que vem na sequência, né, depois da gente enxergar isso aí, o que a gente tem de oportunidade e de desafio para a bioenergia, para os biocombustíveis, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui vamos olhar para frente, e aqui não é um número da GV, não é um número do governo brasileiro, eu trouxe alguns números de algumas instituições para a gente entender, dentro desse mundo da energia de baixo carbono, onde eles entendem que vai ter, qual vai ser o espaço dos biocombustíveis. Então, eu trouxe aqui a projeção da Agência Internacional de Energia. Então, eles consideram que, para a gente imaginar um cenário de net zero em 2050, nós vamos ter que crescer em 60% a oferta de biocombustíveis. Esse aqui é o outlook da BP. Eles falam em duplicar, crescer 100% a oferta de bioenergia nesse cenário de net zero, né, emissão zero. Aqui, uma projeção da Agência Internacional de Energias Renováveis. Então, eles falam em triplicar, aumentar em 3 vezes o que a gente tem hoje em termos de bioenergia no mundo, para poder fazer frente à mudança climática. E, por fim, o estudo de uma consultoria, a McKinsey, faz uma série de projeções, e eles também, na mesma linha, falam que a biocombustível vai ter que crescer entre 2% e 4% se o mundo quiser, de fato, pensar em partir para um cenário net zero. Ou seja, tem aqui uma empresa, 2 organismos institucionais, né, internacionais, uma consultoria, todos eles indicando, vai ter espaço, nós vamos precisar crescer produção de biocombustíveis. Então, esse é o lado positivo aqui em termos de possibilidade, nós vamos ter demanda para bioenergia, pelo menos é o que indicam as projeções das diferentes instituições, tá? E o que vai ser, então, o nosso desafio? Bom, o nosso desafio é que, até agora, a gente tinha uma competição entre combustível renovável,
e combustível fóssil, né? Eu falei aqui do etanol e da gasolina, mas era assim também em outras áreas, a bioeletricidade contra as térmicas a óleo, né? E assim por diante. E aí a gente tinha uma vantagem que era o seguinte: eu falava, olha, o meu combustível ele é renovável, ele tem um viés ambiental, um benefício ambiental que o fóssil não tem, e, portanto, eu tenho que ter um diferencial, né? Eu tenho que ter mandato de mistura, eu tenho que ter um diferencial tributário, eu tenho que ter algum mecanismo de precificação de carbono, e isso era fundamental para incorporar o componente ambiental do biocombustível nessa competição com o fóssil. Bom, daqui para frente, além dessa competição com o fóssil, nós vamos ter um desafio grande que é a competição com outros renováveis, né? Então, quando eu penso, por exemplo, nos veículos, pô, eu vou ter que competir com gasolina, mas eu também vou ter que competir com energia elétrica, porque eu vou ter veículo elétrico que pode usar, então, o consumidor vai optar entre usar, ter um veículo para usar etanol, usar gasolina ou usar energia elétrica. Então, a gente vai passar a ter um desafio adicional que é, vou ter que ser competitivo com outros renováveis. E em relação a esses renováveis, não tem esse componente de que eu sou renovável, porque a energia eólica, a energia fotovoltaica, ou mesmo outras fontes de energia vindas do agronegócio, como é o caso do óleo aqui de soja, do biodiesel, também vão estar nessa competição. Só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui dois gráficos para a gente entender, um gráfico e um slide, para a gente entender como que isso vai acontecer. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Nós falamos muito de bioenergia no setor de combustíveis, porque aqui no Brasil o etanol está meio consolidado aí no mercado de veículos leves. Mas o mundo tem um desafio de descarbonização em outras áreas. O setor de aviação, por exemplo, tem um desafio enorme. Eles têm metas de descarbonização que passam a valer agora a partir de 2027. Isso aqui é um gráfico da Agência Internacional de Transporte Aéreo, da Associação Internacional de Transporte Aéreo, e eles estimam que até 2050, para atingir as metas de descarbonização do setor aéreo, vão ser necessários 450 bilhões de combustível, de litros de combustível de aviação, de biocombustível na aviação. SAF vem da sigla em inglês, Sustainable Aviation Fuel, então é combustível sustentável de aviação, porque não tem, né, avião elétrico e a melhoria dos aviões que tem, e aí ela tem um limite, 65% da redução de emissão do setor aéreo vai ter que vir de biocombustíveis. Isso é um volume absurdo. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil hoje nós produzimos 35 bilhões de litros de etanol. Então, eles estão falando aqui de 450 bilhões de litros de combustível sustentável de aviação. Poxa, isso aqui nós estamos vendo aí uma demanda e um interesse grande das companhias aéreas por biocombustíveis. Nos Estados Unidos tem um recurso absurdo para a construção de biorefinarias. Então, isso aqui traz uma perspectiva muito positiva. Bom, qual que é o desafio? O desafio que, além de concorrer com combustível de aviação convencional, com o QAV, com querosene de aviação, eu vou ter que concorrer com outras matérias-primas para poder produzir combustível sustentável de aviação. Então, eu posso produzir combustível de aviação a partir do etanol. Então, eu uso o etanol e produzo o combustível de aviação, né? É o querosene parafínico sintético de álcool, né? O que eles chamam lá de rota alcohol to jet. Ótimo, mas olha só, eu posso também produzir combustível de aviação utilizando uma outra rota que utiliza óleo e gordura como matéria-prima, uma outra área do agronegócio. Eu posso produzir combustível de aviação a partir de sólido urbano, posso produzir a partir de resíduo agrícola. Poxa, uma outra opção aqui para a gente. Eu posso produzir combustível de aviação a partir de hidrogênio verde. Nós podemos produzir a partir de conversão microbiana de açúcar e hidrocarboneto. Então, tem uma rota de produção isoparafina sintetizada. Eu tenho uma outra rota de produção que eu posso usar óleo vegetal. Então, e tem uma última aqui que a gente pode fazer coprocessamento utilizando gordura, óleos e graxas. Então, aqui, eu só estou dando um exemplo do que vem pela frente. Então,
Então, a área do agronegócio que vai atuar nesse setor de energia tem uma oportunidade enorme, vai ter uma competição muito grande daqui para frente entre renováveis. Então, para quem está lá no dia a dia do agronegócio, nós vamos ter que começar a produzir mais, um esforço que a gente sempre fez, com menor custo, com menor preço e daqui para frente com menor emissão de gases de efeito estufa, e isso aqui vai ser fundamental para esse mundo da energia que a gente vai entrar. E mais do que isso, nós vamos ter que competir com outros países, como eu já coloquei aqui, que dão subsídios para a produção local. Né? Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, desse combustível de aviação nos Estados Unidos. Então, hoje, um preço mínimo para produzir combustível sustentável de aviação é de 1,7 dólares por litro. É quanto custa? Então está aqui em cima. O preço do querosene normal de aviação está entre 40 e 80 centavos por litro. Então, assim, esse combustível, esse biocombustível, não consegue competir com combustível fóssil. Tá, mas nos Estados Unidos eles têm um benefício que é como se fosse um crédito de carbono no mandato federal americano, que dá um benefício de 70 centavos de dólares por litro. Depois eles têm uma isenção de imposto de mais 30 centavos de dólar por litro. E depois, na Califórnia, tem mais um benefício para quem produzir lá de 40 centavos de dólares por litro. Então, eu estou dizendo o seguinte, o custo é 1,70, mas se eu tiro 70 que eu tenho aqui de subsídio, mais 30 de isenção de tributo, mais 40 centavos aqui do programa da Califórnia, eu chego num patamar que está aqui embaixo. Eu consigo concorrer com combustível fóssil. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vai vivenciar pela frente. Eu vou ter que concorrer com outros renováveis, com o fóssil e com outros renováveis que têm incentivo para a produção em outros locais do planeta. Então, a gente tem um desafio grande aqui. E como que a gente vai poder, né, enfrentar isso? É como eu falei, nós vamos ter que produzir mais, com menor custo e com menor emissão de gases de efeito estufa. Então, isso já é verdade aqui para o setor brasileiro de agronegócio, a soja que é utilizada para o biodiesel, o milho que é utilizado para etanol, a cana que é utilizada para etanol. Então, a gente vai ter que continuar esse esforço. E aí tem alguns desafios, né? Eu coloquei aqui, especialmente no caso da cana-de-açúcar, nós temos a necessidade de ampliar a produtividade. Né? Se a gente pegar aqui, isso aqui é a produtividade da cana-de-açúcar, né? Praticamente estagnada aqui ao longo dos últimos 25 anos, né? Muito diferente do milho, por isso o milho, inclusive, tem ganho espaço. A gente tem oportunidade de crescer em termos de cana-de-açúcar, de produtividade, né? O milho e a soja usam, por exemplo, variedades transgênicas há mais de 20 anos. Na cana nós estamos começando com isso, tem 2, 3 anos, então tem um espaço aqui, né, especialmente o setor da cana, para crescer em termos de produtividade, vai precisar fazer isso. Aqui eu coloquei a mesma coisa, só que eu coloquei aqui qual que é a produção dessa indústria por hectare, mas pensando em energia. Se, afinal de contas, nesse ramo do agronegócio, nosso objetivo é captar energia solar e converter isso em energia útil para a sociedade, quanto que a gente, de fato, consegue converter energia solar em energia útil para a sociedade por hectare? Então, isso teve um crescimento grande aí até o final da década de 90 e a gente tem que crescer agora, porque o crescimento tem sido pequeno ao longo dos últimos anos. Então, temos um desafio aqui, a gente tem que ganhar produtividade, né? Seja, no caso do milho, esse avanço é um pouco mais rápido, no caso da cana ainda tem um espaço enorme para crescer. E mais do que isso, nós estamos vendo aí, como eu já falei, uma ampliação de portfólio, né? Estamos colocando para fazer etanol milho, que a gente não tinha, etanol de segunda geração, e uma série de novos produtos, né? Hoje a gente tem já em plantas fazendo biogás e biometano, então, com a mesma matéria-prima que chega na indústria, o que era um resíduo da produção industrial, a vinhaça, que saía da produção de etanol, né, um líquido que tem lá água, matéria orgânica e potássio, a torta de filtro, que vinha da produção de açúcar, né, uma pasta que tem matéria orgânica e fósforo, eles eram misturados e aplicados no campo como biofertilizante.
Bom, o que que as empresas já estão fazendo? Pegando esses produtos e antes de ir para o campo, eu coloco um biodigestor no meio, faço a biodigestão da matéria orgânica que está lá. Essa matéria orgânica é convertida em biogás para gerar energia elétrica, nós já temos empresas fazendo isso, e é convertida em biometano. Esse biogás pode ser purificado e convertido em biometano, e esse biometano pode substituir gás natural ou mesmo diesel na produção agrícola. E no final do processo, a gente ainda tem o biofertilizante, porque os minerais, o potássio e o fósforo estão lá, e a água também, e ele vai para a lavoura, num exemplo assim fantástico de economia circular. Um outro elemento que a gente aqui, por conta do tempo, não trouxe, mas vale a pena conversar, são os créditos de descarbonização. Né? Essa indústria de bioenergia no Brasil, esse é o primeiro mercado de créditos de descarbonização, né, de precificação desse atributo ambiental. Esse mercado começou a vigorar em 2020, nós já estamos aí 4 anos de operação. Nesse ano, a receita, o valor transacionado com créditos de descarbonização, né, que são gerados pelos produtores de bioenergia, deve atingir algo próximo de 15 bilhões. Então, é algo significativo que essa indústria passou a ofertar. E também aí o DDG, o resíduo que vai para resíduo, não, o coproduto, vamos dizer assim, da produção de etanol de milho que vai para a ração, e o próprio óleo de milho, que também vem da produção de etanol de milho, ou seja, nós estamos tirando muito mais com a mesma biomassa que foi produzida lá no campo. Então, aqui tem um espaço grande para a gente avançar. Em termos de custo de produção, a gente precisa produzir mais e mais barato. Né? Aqui eu fiz a gente tem lá na Única um levantamento de custo de produção, um benchmarking, e eu pus aqui base 100, né, 10 anos atrás, 2011 aqui, e vi o que foi acontecendo com o custo real de produção. Então, veja, eles veio caindo, caindo, caindo. 2021, todo mundo que está no agronegócio sabe que nós tivemos um ano extremamente atípico, né, com uma condição de seca que impactou boa parte da lavoura, os custos aumentaram. Então, a gente tem um desafio aqui de continuar reduzindo o custo de produção, e essa é o tom do agronegócio, né? Preço real de commodity agrícola no mundo todo sistematicamente vem se reduzindo, então a gente vai ter que ter esse esforço aqui. Deixa eu passar para o outro, que esse aqui já é mais estruturado. Então, aqui nós já temos essa discussão sobre o mercado de CBIOS. Então, aqui é um ponto específico, valeria uma aula inteira sobre isso, mas a gente no Brasil deu um passo importante no mundo da bioenergia, que foi a Política Nacional de Biocombustíveis, foi aprovada em 2017, passou a vigorar a partir de 2020, e hoje os produtores de bioenergia, eles passam a ter a sua produção certificada, auditada, né, por uma empresa externa para ter uma pegada de carbono certificada. Então, hoje eu consigo comprar etanol e sei qual que é a intensidade de carbono, quanto que emite de gás de efeito estufa cada litro de etanol por planta industrial. Então, todos os produtores de biocombustíveis no Brasil, né, passaram por esse processo já há 3, 4 anos de ter que entender, dentro da produção agrícola deles, o que causa mais emissão. Né? Então, foi desenvolvida uma ferramenta, esses produtores têm que entrar com os seus dados dentro dessa ferramenta, quanto consome de nitrogênio, fósforo, potássio, diesel na produção e tudo mais. Chamar uma empresa externa, uma empresa de auditoria, para auditar isso, para ter certeza de que esses dados estão corretos, e depois isso é validado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Para mim, isso teve 2 benefícios fundamentais. O primeiro é que a indústria inteira passou a entender, lá no campo, lá na área agrícola, 80% da descarbonização, né, das emissões, do potencial de redução de emissão estão no campo. Né? O que eu posso fazer para reduzir custo, para aumentar a produtividade e agora para reduzir emissão? Por quê? Porque reduzir emissão me gera receita. Eu posso emitir crédito de descarbonização, né? Essa receita ambiental tem preço, e isso me gera uma grana, né? Uma receita adicional. Então, o preço médio desses títulos tem ficado aí em torno de R$ 110 nos últimos 3 anos. Né? Aqui, o primeiro ano, 645 milhões,
aqui 1 bi 100, 3 bilhões de reais, 3.700 no último ano, de receita do produtor de biocombustível com venda de serviço de descarbonização. Esse dado aqui foi do mês até o dia 29 de janeiro, atualizei agora recente, e a expectativa é que nesse ano aqui, esse número aqui cresça significativamente, algo próximo de 7 bilhões. Então, se a gente somar tudo que foi até aqui, dá mais ou menos 7 bilhões, nós devemos ter mais 7 para cá, e dá os 15 bilhões de receita até o final de 2024, com a venda de serviço de descarbonização. Então, quando eu falo, olha, tal, vai ter que reduzir emissão por conta da mudança do mundo da energia e tal lá fora, não, isso aqui já está acontecendo aqui no Brasil. Hoje você tem receita atrelada a seu potencial de descarbonização. Só para a gente ter uma ideia, hoje são 288 usinas, produtores de biodiesel, etc., de etanol, de milho, de cana, produtores de biodiesel que estão dentro do programa. 93% é a representatividade desses produtores, então 93% da produção tem pegada de carbono auditada, e esse pessoal já está ganhando eficiência energética ambiental. No ano passado, cerca de 800 mil CBIOs, né? O CBIO é um crédito de carbono que representa uma tonelada de carbono que deixou de ser emitido. Então, nós reduzimos 800 mil toneladas de carbono porque os produtores passaram a utilizar tecnologias no campo e processos produtivos que reduzem emissões, né? Então, tem até coisa simples de eu trocar, por exemplo, a minha amônia como fonte de energia de nitrogênio, né, que volatiliza, que tem um nível de emissão mais alta, por um outro produto, por outra fonte de nitrogênio que tem menos, que emite menos. Tem processos para reduzir o consumo de diesel. Nós temos visto aí anúncio de produtores grandes que vão utilizar biodiesel dentro da produção. No setor de etanol, tem empresas que já utilizam uma proporção razoável de biometano no lugar de diesel na frota interna. Há 3 semanas atrás, a John Deere acabou de lançar um trator de grande porte utilizando etanol. E o objetivo é que o produtor de etanol utilize esse trator movido a etanol, porque ele pode substituir diesel e produzir um etanol ainda mais sustentável, porque isso gera receita, né? Então, isso é fundamental. Estou falando aqui de muita coisa de médio prazo, mas tem várias que já estão acontecendo, né? Então, eu coloquei aqui o RenovaBio, que é essa política nacional de biocombustível, tem gerado estímulo. Lá no campo, os meus amigos, eu sou agrônomo por formação, como eu mencionei, que estavam acostumados a discutir produtividade, defensivo, praga, doença, passaram a ter que entender e saber o que é grama de CO2 equivalente por megajoule, quer dizer, é uma linguagem absolutamente distinta que já foi introduzida nesse braço do agronegócio que trabalha com energia, né? Então, hoje você vai no campo dessas empresas, eles sabem, olha, eu vou ter que usar, se eu usar, de repente, no lugar do calcário, eu usar uma outra rocha com menor solubilidade, eu tenho um menor nível de emissão, quanto que vão comparar o preço, o diferencial de preço, vis-à-vis o que eu vou ganhar com um serviço de descarbonização. Então, isso trouxe uma dinâmica bastante interessante para o campo, que vai acabar percolando o restante do agronegócio. E isso tem gerado, acho que já frutos, inclusive dentro do Brasil, para outras indústrias, né? Eu coloquei um exemplo só aqui, e não quero entrar muito em detalhe para a gente não tomar muito tempo aqui, do programa de mobilidade verde, que foi anunciado, né? Na verdade, foi emitida, publicada uma medida provisória pelo governo brasileiro, agora no finalzinho de dezembro, estabelecendo um novo programa de mobilidade para a indústria automotiva no Brasil, né? Como que funcionava até então? A indústria automotiva, eu coloquei aqui, ela tinha um benefício baseado na eficiência do veículo, né? Então, basicamente, quanto que eu uso de energia, quanto que eu uso de megajoule para percorrer 1 quilômetro. Então, os veículos mais eficientes, veículos que gastavam, digamos assim, menos litros de combustível para percorrer 1 quilômetro, eles tinham incentivos tributários, né? E quando a gente olha só esse pedacinho do processo, de fato, se a gente pegar aqui um motor a combustão,
ele gasta, e veja que eu estou migrando aqui para quem é da área do agronegócio, linguagem totalmente diferente, megajoule, quilômetro. Essa área do agronegócio está tendo que entrar dentro desse novo mundo, né? E é importante a gente entender um pouco disso. Então, aqui, um veículo a combustão gasta entre 1,4 e 1,7 megajoule por quilômetro. Então, eu pego quanto que gasta por litro, né? Um litro de etanol de gasolina, converto isso em energia. Um veículo híbrido, né, aquele que tem um motor a combustão e um motor elétrico, né, padrão Corolla Cross, por exemplo, que está aí, ele gasta um pouco menos. Então, ele gasta menos para percorrer 1 quilômetro. E o veículo elétrico é mais eficiente na conversão de energia em deslocamento. E quando a gente olha só esse pedaço, o agronegócio e os biocombustíveis ficam de fora da jogada. Só que daí a gente vai para a Europa, por exemplo, e vê o alemão se gabando de ter veículo elétrico, mas ele utilizando carvão para gerar energia elétrica. A gente teve um ano passado na Alemanha e eu perguntei isso para um deles, e de fato eles ficam até meio sem jeito, porque se nós estamos falando em reduzir emissão de gases de efeito estufa, aquecimento global, não faz sentido eu deixar de emitir no veículo e emitir gerando energia elétrica a 200 quilômetros da cidade, queimando carvão. Eu só desloquei a emissão, eu não reduzi a emissão. Então, se a gente olhar só por essa parte de eficiência, não faz muito sentido a lógica. E o Brasil está implementando agora essa política para a indústria automotiva, que ele também vai olhar esse lado direito aqui. Por quê? O que eu tenho do lado direito aqui? Eu posso usar energia solar, por exemplo, para abastecer um veículo elétrico, e aqui é a emissão. Quanto que ela emite de gás de efeito estufa por unidade de energia? Pô, emite entre 10 e 20. O etanol entre 20 e 30 gramas. Pô, mas se eu tiver aqui energia elétrica a partir do carvão sendo utilizada com veículo flex, não faz muito sentido. Se a gente pegar um veículo a combustão, veículo flex aqui no Brasil, rodando com etanol, ele é mais eficiente, do ponto de vista de emissão, do que um veículo elétrico rodando com energia a carvão da Alemanha. Porque o que me interessa é multiplicar esse lado esquerdo por esse lado direito e ter a menor emissão aqui de gás de efeito estufa por quilômetro rodado. Então, eu preciso de um veículo mais eficiente, mas um veículo mais eficiente que use energia com menor intensidade de carbono, porque no final das contas o que me interessa é menor emissão por quilômetro rodado. E o Brasil está implementando isso no mercado nacional. Isso é fundamental, né? Porque a indústria automotiva começa a dar mais valor, inclusive, para os biocombustíveis e para a energia elétrica também de baixo carbono. Né? Então, a gente traz aqui para dentro da política brasileira esse elemento. E o número que vem aqui, ó, esse 20 gramas, é o número que a gente faz lá no campo, no processo industrial. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil etanol que emite 18 gramas de CO2 por megajoule e etanol que emite 50 gramas de CO2 por megajoule. A diferença entre uma planta, essas duas plantas, é absurda e isso depende da nossa atividade lá no campo. Né? Então, é algo diferente para o agronegócio, essa dinâmica do mundo da energia que vai trazer uma série de oportunidades pela frente. Então, assim, para a gente poder fechar aqui, a minha mensagem para essa área de bioenergia é que eu coloquei aqui a cana e o milho, porque eu estou falando de etanol, mas poderia colocar aqui a soja, quando a gente tratar de biodiesel e assim por diante, é que a gente que está no setor produtivo do agronegócio vai ter que continuar olhando para os nossos competidores. Né? Então, por exemplo, o produtor as usinas de cana aqui, por exemplo, que fazem açúcar, vão ter que continuar olhando com o que acontece lá com a produção de cana e de açúcar na Índia. Né? O produtor de milho vai ter que continuar olhando o que acontece com o mercado americano. Então, a gente vai continuar nesse mundo das commodities agrícolas com a mesma dinâmica que sempre vivenciamos. Para a parte, para o braço energético desses dois setores, também nós vamos ter que continuar olhando por o que acontece com o mundo do combustível fóssil.
Afinal de contas, tem muito combustível fóssil para ser substituído. Então, o preço de petróleo vai continuar impactando essas indústrias. E agora, daqui para frente, a gente vai ter que também olhar para outros setores e para outras diretrizes, outros elementos que a gente não olhava até agora, tá? Então, olhar a tecnologia veicular, que a gente acabou de falar aqui, novas práticas no campo que reduzem a emissão de gás de efeito estufa, novas rotas de produção, né? Por exemplo, hoje a gente tem aqui um veículo sendo desenvolvido, sendo testado, na verdade, um reformador na USP, junto com Toyota e Shell, que eles usam o etanol como fonte de hidrogênio para gerar energia elétrica dentro do veículo ou abastecer esse veículo com hidrogênio vindo do etanol. Então, uma área absolutamente nova. E a gente vai ter que passar a olhar também as outras fontes renováveis. Então, a, a, a minha a minha mensagem final aqui é que assim a gente vai passar a ter um mundo mais complexo, né, com uma série de novas oportunidades e mais desafios. E esse é um pouco, né, eu coloquei aqui no 40 minutos, tentei sintetizar ao máximo, mas é um pouco do que a gente tem de mudanças disruptivas para quem está lá no dia a dia, no campo, né? Aqui eu trouxe aquilo que talvez seja mais evidente, porque nós estamos falando aqui da área de agroenergia, de bioenergia, mas essa discussão de produzir mais com menos emissão, ela também vai vir para o agronegócio como um todo, né? A agricultura de baixo carbono vai ser fundamental, né, para a gente continuar tendo posição de liderança no setor de agronegócio mundial. Então, essa era um pouco da mensagem que eu queria trazer aqui para um recorte, né, para um pedacinho do agronegócio, o setor de bioenergia, que é super relevante. Hoje, 20% de toda a energia que a gente produz no país vem do setor de bioenergia. Então, se eu pegar tudo que é produzido de combustível, tudo que é produzido de energia elétrica, somar isso aí, hoje a gente é responsável por cerca de 20% de tudo que é utilizado de energia no país, inclusive tem uma participação maior do que a própria hidroeletricidade. Então, estou falando de uma parcela do agronegócio que ocupa cerca ali de 10, 12 milhões de hectares, 1% da área do país e oferta 20% da energia e vai ter um potencial grande para os próximos anos. E a gente precisa ficar antenado e começar a entender aqui, né, lá no campo. Esse é um tipo de discussão que a gente tem no curso de trazer, né, um pouco de quais são as estratégias para reduzir a emissão lá no campo, na parte econômica, né, como que eu tenho que olhar a receita que eu vou ter lá no ponto, na ponta, vis-a-vis o custo de produção que eu tenho aqui atrás, o que eu posso fazer aqui atrás, como que eu posso me posicionar estrategicamente nesse mundo da energia, para que lado as coisas devem seguir. Então, é um pouco dessa discussão que eu tentei aqui resumir em 40 minutos, um pouquinho mais, passei um pouquinho aqui, 54 minutos de apresentação, e agora, né, ficar à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas e conversar talvez um pouco sobre esse tema e, obviamente, sobre eventualmente algum tipo de dúvida e questionamento sobre o curso também, gente. Então, ficar à disposição, Rodolfo, Evelyn, o pessoal, Vivian e todos aqueles que estão aqui participando conosco, para qualquer tipo de conversa, dúvida acerca desse tema aí. Tudo bem, excelente. Muito obrigado, professor. A gente deixa a palavra aí para os participantes, né? Quem quiser se manifestar aí, fazer um questionamento, enfim. Eu sei que A gente virtual é sempre tem. mais chato, né? Presencial, essa dinâmica é muito maior, mas enfim, acho que aqui a ideia é trazer um pouquinho, né, do que a gente deve abordar no curso aqui, numa aula, obviamente, mais rápida, e mais direta, né, com menos profundidade. Isso aqui é uma palestra e não uma aula, mas é um pouco das abordagens diferentes que a gente tenta trazer aí na discussão dentro do MBA. Mas, professor, enquanto tu falava, a gente teve algumas manifestações aqui por escrito, né? Vamos lá. Vou puxar elas aqui. O João Luiz Sescope, né, manifestou aqui que Hidrolândia já iniciou, eu acho que ele estava se referindo A usina nova à que está usina, sendo né, que já construída de etanol iniciou de uma milho. há 2 meses, tá?
E depois tem a manifestação também, a QMI. Excelente, professor, parabéns pela didática. Muito bom, obrigado aí, Akemi, pela mensagem. O João, é isso mesmo, né? Ali o pedido de operação de usina nova, né? Então, esses investimentos já estão em curso, e vão crescer, né? O etanol de milho encontrou no Centro-Oeste, né? Especial no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e também na parte de Goiás, uma condição muito específica, né? Porque a gente tinha aí uma parcela ainda pequena, se pensar 7, 8, 9 anos atrás, de milho safrinha na área de soja, e porque não tinha muito espaço para o milho, né? O preço do milho era depreciado, eu tinha problema de logística para exportar esse milho, por várias vezes o governo teve que intervir com preço mínimo, PREPO e outras modalidades para dar sustentação para o preço do produtor lá no campo. E o etanol de milho trouxe recurso para esses produtores, e aí a gente começou a ter uma oportunidade muito grande, porque assim, não precisa abrir área nova, né? Simplesmente na área de soja, que tinha talvez 30, 40% de milha safrinha, passou a ter 70%. E com isso eu ampliei significativamente a produção de milho safrinha, que foi utilizado para a produção de etanol. Então, não tive problema de abertura de área. Esse é um elemento. Segundo elemento, vocês estão vendo aí, houve uma migração da indústria de carnes para o Centro-Oeste. E com isso eu passei a ter demanda de DDG para alimentação animal. Então, a gente tem plantas de etanol de milho que a venda do DDG para ração animal chegam a cobrir 50% do preço que elas pagam. Então, se eu pegar a venda desse coproduto, desse subproduto da produção de etanol de milho, chega a cobrir 40%, 50% do preço do custo de compra do milho, né? Então, isso só foi viável porque a indústria de carnes foi para o Centro-Oeste. Então, a gente tem uma condição ali muito diferente. E um outro elemento fundamental é que, diferente dos Estados Unidos, a produção de etanol de milho é muito sustentável, né? Mesmo nível de sustentabilidade que o etanol de cana em termos de emissão. Nos Estados Unidos, as plantas de etanol de milho usam óleo combustível ou mesmo carvão para gerar energia para tocar a indústria. E aqui as plantas passaram a utilizar biomassa, né? Cavaco de madeira e lenha. Então, a gente tem o mesmo nível de sustentabilidade entre etanol de cana e etanol de milho, e um nível muito melhor do que o etanol americano. Por isso que se tem uma demanda aí potencial para o etanol brasileiro nos próximos anos. Então, de fato, tem trazido uma dinâmica muito diferente. Eu tenho feito bastante apresentação, treinamento, inclusive para empresas de defensivos e fertilizante, o pessoal querendo entender máquinas agrícolas também, como que eles podem atuar no campo para tentar reduzir essa pegada de carbono da produção. Então, é uma área nova, digamos assim, uma diretriz diferenciada que, pelo menos na época que eu fiz agronomia, eu não fazia ideia que eu ia ter que falar de grama de CO2, megajoule, né, emissão de gases de efeito estufa na produção agrícola. Então, uma transformação que a gente vem vivenciando aí. Tem o carregador? Acho que alguém está com o microfone Ativador. aberto aí. É. Então,